início, Pai, esse início ao qual nós estamos aqui fazendo, Deus, esse culto especial para os pais, Senhor, para as famílias aqui representadas. O Senhor seja abençoando cada uma, abençoando, Deus, tudo quanto formos fazer aqui, Senhor, que seja para a Tua honra e para a Tua glória. E desde já, Senhor, nós colocamos diante de Ti em oração, com fé, ó Deus, louvamos, glorificamos, Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, e que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Podemos assentar. As crianças já podem descer para a salinha. E os juniores lá na igreja, na Catedral da Procuragia, tá bom? Descer. E eu já quero passar a palavra para a doutora Júlia, que vem nos abençoar nessa noite, mais uma vez, atendendo o nosso pedido. E vai ser uma bênção, como foi das irmãs. Amém? Boa noite a todos. Que a paz seja convosco, amém? Amém. Uma alegria estar aqui de volta, dessa vez com os papais, né? É uma honra para mim. Agradeço a líder de crianças, a liderança local pela oportunidade. É uma honra a gente poder falar da palavra do Senhor. Vou me apresentar de uma forma muito rápida para vocês. Algumas mães, acho que eu lembro de alguns rostinhos que estavam aqui da última vez. Mas meu nome é Júlia, eu sou nova, sou jovem, tenho 28 anos, ainda não sou mãe, mas eu trabalho com mães o dia todo, né? Eu faço pediatria, eu trabalho com pediatria atualmente. Sou casada, né? Inclusive meu marido é líder regional comigo. Hoje ele não conseguiu vir, porque hoje nós temos culto lá na nossa igreja, ele estava no louvor escalado, também tem todos os nossos juniores, e ele precisou ficar por lá. Mas trago o abraço dele para os irmãos. Então, meu nome é Júlia, tenho 28 anos, sou médica, trabalho com pediatria, ainda não sou mãe, vou ser em nome de Jesus mais pra frente, mas antes de tudo, antes da minha profissão, antes de tudo que eu tenho, eu sou serva de Deus. Nasci em lar evangélico, graças a Deus, meus pais, antes de se conhecerem, já eram convertidos, inclusive hoje com a minha mãe. Nasci em berço evangélico, cresci em um lar cristão, servi desde muito cedo e hoje, envolvida no Ministério de Juniores, estou como líder regional, para a honra de Deus, né? Fazendo o nosso trabalho aí. E eu me apaixonei por essa geração, pelos juniores. Sempre gostei de criança, trabalho com elas, mas o Ministério de Juniores como cativou mesmo o meu coração. Nas crianças a gente semeia, né? A gente planta bastante. As professoras aqui plantam a palavra do Senhor no coração das crianças. E nós vemos que elas saem aprendendo, né? Elas chegam em casa contando quem foi Davi, quem foi Golias, e elas vêm contando as histórias. Só que nos juniores é o nosso lugar de fixar essa palavra, né? De fazer essa semente criar raiz no coração deles, para que quando eles cheguem na adolescência eles não se percam. A gente infelizmente estamos numa era que a gente está precisando resgatar, né? Muitos adultos. A gente está precisando resgatar muitos adultos que estão no mundo, trazer eles para a igreja, mas a nossa função nesse ministério, meu maior desejo, é que a gente não precise mais resgatá-los. Que eles já saiam dos juniores, que eles cheguem na idade adulta fixados realmente na palavra e firmes para expandir e dar frutos realmente. Essa é a missão que eu tenho da minha vida, fazer com que esses juniores persistam aí na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre pais, né? Eu sou suspeita para falar, como médica, quando a gente vai atender uma criança e a hora que a gente vê acompanhada do pai lá na triagem, a gente fala, xiii, lá vem. Porque vamos fazer uma pergunta: qual pai aqui sabe o último antibiótico que sua criança tomou? Pois é, se eu não estar com a mãe, nem sabe. Alergia medicamentosa que a criança tem. Olha lá, vai estar. Eu acho engraçado quando a gente começa a perguntar e fala, pera um pouquinho que eu vou mandar mensagem para a mulher. Pera um pouquinho que eu vou mandar mensagem para a mulher. Só que eu falo, liga para ela, acho que é mais fácil. Deixa ela aí na ligação que a gente já vai perguntando, né? Mas eu creio que aqui temos vários pais participativos, né? Que vão saber, a partir de hoje, se atentem aí aos remédios das crianças, né? Para a hora de chegar no pronto-socorro, saber contar certinho para a gente. E eu queria começar a nossa reflexão, antes de eu fazer a nossa oração para iniciar, com uma frase, que é a frase que a gente vai desenvolver aqui na nossa discussão, que diz que o pai terreno é a primeira imagem que a criança tem do pai do céu.
certo? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, falando mais sobre o Senhor. O Senhor que é um Pai amoroso, o Pai de todos os pais, o Senhor dos senhores, o Senhor que nos ama, o Pai que nos acolhe, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelo teu infinito amor. Nesse momento eu me coloco embaixo da tua cruz, eu peço que o Senhor me use, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida. Eu não estou aqui por qualquer autoridade, se não for a autoridade do teu Espírito Santo, da tua palavra, Jesus. Me usa nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, então o Pai é a primeira imagem que a criança tem do Pai do céu. A gente sabe que a criança, no desenvolvimento cognitivo dela, né, tem um pensamento muito concreto. O bebezinho pequeno, ele sabe, quando a gente fala pai, ele vai pensar no pai que ele tem aqui. Para esse desenvolvimento, né, o desenvolvimento cognitivo, para passar para abstrato, demora um pouco. Então, a primeira imagem que ele vai ter do Pai do céu é o Pai que está aqui na terra. Então, olha a tua responsabilidade. Quando ele pensa, quando ele vem aqui e a pessoa fala, porque o Papai do céu, a primeira imagem que vem na cabeça dele é o Pai da terra. E aí a gente fica falando, porque o Pai do céu te ama, porque o Pai do céu está com você todos os dias, e ele fica pensando no Pai terreno. A gente sabe como é complexo a gente explicar para um adulto que não entendeu, não conheceu o amor de pai, e chega na igreja, se converte depois dos seus 30, 40 anos. Como é difícil a gente explicar o conceito do amor de Deus? Nós que somos convertidos, eu, por exemplo, sou convertida há muito tempo, se você começa a pensar muito nesse amor infinito, nesse amor que não tem limites, nesse Pai que me ama e me corrige, nesse Pai que mesmo querendo o meu bem, não dá tudo que eu peço, é profundo. Imagina para uma criança, para ela ter contato com tudo isso. Então você, como pai, você precisa ajudar ela nisso. Você precisa ser um exemplo concreto, visível e palpável do amor de Deus. Então esse é o tema da nossa discussão de hoje. Pais, vocês são exemplos concretos, visíveis e palpáveis do amor de Deus. Essa é a tua responsabilidade. É uma responsabilidade, né? Quando eu vim aqui falar com as mães também, eu joguei um monte de coisa delas. Agora eu vou jogar um pesão em vocês também. Então vamos lá. Eu vou ler um versículo que está lá em Salmos 86:15. Eu poderia ter escolhido inúmeros versículos para falar do amor de Deus, mas eu escolhi esse, porque ele me traz alguns adjetivos que a gente vai aplicar para a nossa paternidade. Então lá em Salmos 86:15 diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Como é bonito a gente ouvir isso. Que a gente pensa que o nosso Deus é rico em amor, que Ele é fiel, que Ele é paciente. Graças a Deus por isso, né? Mas você, como pai, também precisa dessas características e eu vou te contar por quê. Quando a gente começa a pensar em compassivo e misericordioso, a gente nem precisa explicar como o nosso Deus é misericordioso para conosco, né? Que misericórdia que Ele teve, Ele nos ama, Ele se entregou por nós. E se a gente for ver a definição no dicionário, está escrito assim: que tem ou revela compaixão, que se compadece, é bondoso, piedoso, caridoso. Se a gente pensa numa pessoa misericordiosa, a gente pensa numa pessoa que não espera nada em troca, certo? Do que ela faz. E se nós formos seguir esse pensamento, a maternidade, a paternidade, infelizmente não foi feita para nos dar retorno. A gente tem visto muito aí, às vezes as pessoas postam uma criança lá lavando a louça e colocam, é a maternidade dando retorno. Ou então muitos pais falam assim, eu vou ter filho, porque quando eu envelhecer, ele vai cuidar de mim. Mas não é assim. Se fosse bem assim, a gente não vê esse tanto de idoso aí abandonado e tendo que ser cuidado por outras pessoas, né? Infelizmente não é assim. Claro, um filho criado baseado na palavra do Senhor, um filho criado com princípio cristão, um filho criado com amor, ele vai responder em amor a você. E a hora que chegar a velhice, em resposta a tudo que você fez, em amor, ele vai cuidar de você. Nós temos isso, um filho criado na palavra do Senhor, né? Mas não porque ele te deve. Porque o Senhor nos dá, não querendo que nós esperemos algo em troca, né? Eles não foram, os nossos filhos não são para nos satisfazer, para satisfazer os nossos sonhos, né? Às vezes aquele pai que queria
para a escolinha de futebol com 2 anos. Começou a andar, vai chutar bola, porque eu não fui jogador, mas ele vai ser. Infelizmente, os nossos filhos não vieram para agradar os nossos sonhos e concluir com os nossos sonhos, né? Os nossos filhos, eles vieram para cumprir o sonho de Deus. Deus tem sonhos para eles, sonhos grandes, infinitos, e o nosso papel é ser instrumento para que os nossos filhos cheguem nesse futuro que o Senhor tem preparado para eles, né? Nós somos instrumentos para fazer com que os nossos filhos caminhem no futuro profético, né? E os filhos não são nossos. Tem um versículo muito conhecido que a gente fala, que é falado muito quando se fala de maternidade e paternidade, né? Os filhos são herança do Senhor. Que bom, né? Herança. Quando a gente pensa em herança, tem versão que fala que é um presente. Herança não é nossa. Quando a gente recebe algo, uma casa, por exemplo, veio de alguém, e o Senhor te deu teu filho como herança. O teu filho não é seu. O filho é de Deus e Ele te deu para você criá-lo na presença dEle. Toda herança vem de alguém, Ele entregou esse filho para você. E eu queria te falar uma frase que eu ouvi há umas 2 semanas, e essa frase ficou na minha cabeça. Que filhos são herança, não são dívida. Por quê? Hoje, quando a gente vê uma mulher grávida, a gente fala, meu Deus, será que ela viu o preço do pacote de fralda? Gente, será que ela viu o preço da lata de leite? Quem tem filho pequeno que sabe. Quanto custa a fralda? Quanto custa o leite? A hora que fica doente, então, a primeira receita que você vai na farmácia não fica menos de R$100. Porém, o seu filho não é uma dívida. Eu conheço, na verdade, através da minha mãe, eu conheço o nome de uma mulher que ela fez fertilização in vitro. Ela não conseguia engravidar, então ela fez a fertilização, engravidou e gestou. E ela falava para todo mundo que ela tinha guardado todos os comprovantes de tudo que ela gastou, porque a gente sabe que não é barato uma fertilização, de tudo que ela tinha gastado para ter aquela menina, para ter aquela filha. E quando a menina crescesse, ela ia mostrar para ela quanto ela tinha custado. Imagina que peso que essa menina ia ter. Com certeza tinha sido muito cara, muitos anos atrás ainda, né? Não era tão desenvolvido. Imagina, a criança cresce e a mãe fala, tá aqui, ó, você custou isso para você nascer. Que peso que é esse? Mas eu sei também que para o pai, como provedor de um lar, é muito difícil não substituir a herança pela dívida. Você como provedor que tem que pagar a comida, muitas vezes tem que pagar o médico, tem que pagar o convênio, tem que pagar a farmácia, tem que pagar a escola, e aí a criança quer fazer o futebol, então tem que pagar o futebol e o balé, enfim, tem que pagar. É difícil você não ver o cifrão em vez de uma herança. A gente gasta muito, não estou aqui para ser hipócrita e falar, não, seu filho é uma herança, não tem nada de dinheiro envolvido. Tem sim, infelizmente a gente vive num mundo muito capitalista. Mas a gente também não pode começar a olhar os nossos filhos com tanto peso financeiro e fazer com que eles percam esse brilho, que a paternidade perca o brilho, na verdade. Às vezes você está tão dedicado em trabalhar, em conseguir um sustento para a tua casa, em prover, para poder dar um passeio diferente, para poder dar algo diferente, que seu filho praticamente a gente vê. Eu vou junto com meu pai para a igreja, então a gente vai no mesmo carro, eu vou para o culto de juniores, ele fica lá na igreja, depois a gente volta para casa, ele está muito cansado, porque ele trabalhou o dia todo, ele já vai dormir, ou então ele trabalha à noite, os nossos horários não batem. Às vezes você está tão preocupado no financeiro que você não tem tempo nem para ser pai. Nós precisamos de um olhar compassivo e misericordioso. Olha para o seu filho com um olhar de amor. Ele não precisa te dar nada em troca. Ele é realmente um olhar de misericórdia. Quando nós nos tornamos mães e pais, né? Acho que isso já tem que vir com a gente. Muitas vezes, a gente tem ouvido muito atualmente, muitos jovens da minha idade, falando, eu não vou ter filho. Você já viu o preço? Já viu quanto está uma escola? Um pré-natal, se você for pagar? Você já viu quanto está? Tem muita gente falando isso. Então fala, eu não vou ter mais filho não, vou ficar nesse aqui mesmo. Olha o tanto que eu estou gastando de fralda. Mas não é sobre isso. Filho é herança do Senhor, filho é bênção. Não estou falando para você também, você quer ter 1000 filhos, né? Cada um sabe a sua realidade. Enfim, né? A gente sabe que não é só sobre dinheiro. Mas a gente não pode pôr esse título nas nossas crianças, né? Eles não são dívidas, eles são herança. Não estou sendo hipócrita, não estou falando que você não precisa, mas nós servimos a um Deus provedor. Nós servimos a um Deus que não deixa faltar nada. Não vai faltar comida na sua casa. Não vai faltar nada para o seu filho.
Alguns. Então vamos ver se vocês se identificam com esses desafios. Eles não falam direito, então eles choram. E eles choram muito o tempo todo e a gente nem sabe muitas vezes o porquê. Então já é um desafio, show. Tem muita mãe que vai parar lá no pronto-socorro que não sabe o que faz porque a criança não para de chorar. Deve ter alguma coisa errada com a criança quando ela não para de chorar. É angustiante, é um desafio. A criança não anda, a criança não sabe se virar sozinha, ou então começa a andar, começa a cair, está engatinhando, mexe no que não deve. É outro desafio, já não pode mais ficar sozinho, tem que ficar acompanhado o tempo todo. E acho que o mais frustrante, o mais difícil, o sono. Do 0 aos 2 anos aí, a parte mais difícil é o sono, né? A criança não dorme direito, a criança chora à noite, trocou o dia pela noite. Meu Deus, que angústia. Eu tenho uma colega de trabalho, ela tem uma menina de 3 anos. E ela virou para mim e falou assim, ela falou, Júlia, pensa no plantão noturno mais difícil que você já teve, que você não dormiu, que você ficou a noite inteira acordada, e você não parou, e você trabalhou. A maternidade é um plantão noturno sem fim. Eu falei, Jesus, o que é isso? Ela ficou tão traumatizada porque a filha dela não dormia, que ela falou que ela filmou. A menina dela está com 3 anos, agora já dorme bem. E ela filmou momentos na madrugada da filha dela chorando e ela mostra. E aí quando veio uma criança muito fofinha, a gente atende e fala, ai, fulano, seu útero não está coçando? Ela falou, às vezes coça, mas eu tenho um vídeo no meu celular para me lembrar. Então toda vez que eu penso que eu vou ter outro filho, eu olho aquele vídeo. Pensa no trauma que essa mulher carrega, ela precisa ser curada realmente, né? É um trauma, é um desafio gigantesco. Aí quem tem filho de 3 a 5 anos? Tem alguém? Já dorme? Seu filho já dorme a noite toda? Viu, gente? Passa, vai começar a dormir. Já vai. Olha lá, que bênção. Tem umas Deus abençoadas. Eu não dormi a noite toda. Minha mãe quase traumatizou também. Demorou 12 anos para conseguir ter outra filha, tão traumatizada que ficou. Tem uns abençoados que dormem. Mas com 3 a 5 anos já dorme, gente. Vocês vão chegar lá, vai passar. Só que aí começa outra fase. Aí começa a birra. Aí ele não sabe ouvir não. Aí você é o pior pai do mundo, a hora que você fala não, e se joga no chão, vai no mercado, dá aquele bafão, e você fica com vergonha. É aquele negócio difícil, né? Que aí tem que socializar, aí você tem que ensinar seu filho a ser sociável. Já é outro desafio. Começam os medos, né? Dos 3 aos 5 eles ficam muito medrosos. E tem bicho embaixo da cama, e tem uma sombra na janela. E aí acorda no meio da noite e tem pesadelo, enfim, é mais desafio. Quem tem de 6 a 8 anos? Melhora um pouco a birra? Não, piora na verdade, né? Porque eles acham que são gente. Aí eles começam a tentar, eles vão começar a debater, eles não vão entender regra e limite. Aí que você vai precisar ser pai. Aí que você vai ligar. Aí que você vai começar a fazer com que ele entenda que existem limites. Até 5 anos é difícil. A partir de 6, piora um pouquinho que aí ele não entende mais. Aí você vai ter que começar a brigar para pôr limite. Aí começa a alfabetização, aí as mães geralmente sofrem mais, né? Aí tem tarefa de casa, e tem que ensinar lá o A, o E, o I, enfim. E aí começa a piorar. E aí eles começam a ficar frustrados, né? É engraçado que nessa fase eles não sabem perder em jogos. O time perdeu, chora horrores. Perdeu no futebol, quer bater no amigo. E aí já é outro desafio. Meu Deus, não é só desafio. Isso até os 8. E quem tem filho dos 9 aos 11? Alguns. Já dorme a noite toda? Dorme a noite toda, ponto positivo. Já não se joga mais no chão do mercado, né? Não se joga. Mas aí ele vai te desafiar. Aí ele vai chegar, você vai falar pra ele, vai que mamãe vai falar, não vou. Porque eu não quero. Vamos pra igreja, você vai com a calça azul. Eu não vou, eu não gosto da calça azul, eu vou com a preta. Aí você vai levar na loja e vai falar, filho, é esse tênis que você vai comprar. Não, ele é ridículo, eu quero outro. Então assim, vai melhorando algumas coisas, mas outras vão ficando mais difíceis, né? E dos 9 aos 11, acho que para quem tem menina principalmente,
sexo para o seu menino, para o seu filho, é a escola. Em vez de você ir, a gente conversou bastante isso aqui quando a gente conversou com as mães. Em vez de você ensinar o que é um namoro, o que é um casamento, o que é o amor, o que é o sexo, ensinar os princípios bíblicos, em vez de você aproveitar e você semear no coração dele, o que a gente precisa ouvir, você deixa a escola ensinar, você deixa o amigo falar. E aí o pai somente fala, não, esse tipo de conversa não dá. Aí na escola ele vai escutar assim, ó. Não é não. Se a menina falar que você não pode encostar, você não encosta. Mas se ela falar que pode, você pode. Aí ele fala, bom, a menina falou sim. Ela acha que tá tudo bem, então eu posso encostar onde eu quero. E é assim, não é. Mas você deixou que a escola ensinasse, a escola ensinou do jeito que é. Por isso que a gente não pode se omitir. Então a gente está falando de paciência, né? E o versículo fala muita paciência. Porque a gente chega dos 12 aos 13. Quem tem filho nessa idade? Aí sabe que fica um pouco mais difícil porque eles são independentes. Eles são gente grande, eles só não pagam as contas, né? E eles querem fazer o que eles querem, e pronto, acabou. E aí tem os hormônios, e aí os amigos influenciam muito, né? E aí começam os conflitos de autoridade. E aí, que os pais se ausentam também, quer ser independente, deixa, quer fazer o que quer, faz. E aí começa. E aí a criança, né, o adolescente começa a fazer o que quer, anda com quem quer, sai a hora que quer. Eu estava conversando ontem com uma mãe no trabalho, a mãe virou para mim e falou assim, eu não sei, eu trabalho numa região bem vulnerável lá na cidade. O menino dela tem 10 anos. Aí ela virou e falou assim, eu não sei mais o que eu faço. Ele não fica dentro de casa. E aí ele sai de casa, eu não sei com quem ele anda. Falei, então, ele não vai sair de casa. Mas eu não consigo prender ele dentro de casa. Então você viu que o negócio começou lá atrás, né? Não consegue prender porque ela perdeu a mão, a criança não tem mais limite. Eu falei, não, mas quem manda na sua casa? Acho que eu. Se você acha que é você, se você falar que ele não vai sair, ele não vai sair. Mas ele me engana. Então eu falei, então aí vai ter consequência. Mas nada adianta. Eu falei, então pronto. Então você está me dando desculpa. Agora, a desculpa do seu filho sair para a rua e andar com quem ele quer não é uma opção. Infelizmente, algumas coisas a gente tem que ser um pouco ditador, né? Principalmente na adolescência. O adolescente não anda com quem quer, não faz o que quer, não mexe no celular a hora que quer, não tem senha no WhatsApp. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí os pais falam, eu já estou provendo, eu já estou pagando a conta, a mãe que se vire isso aí. E não. Ou então é menino, né? A gente pensa muito na menina nesse ponto de celular, de namorar, mas menino também. A gente tem visto meninos iniciando vida sexual com 12 anos, 10 anos, por influência dos amigos, por pressão dos amigos. Queridos, a gente vive num mundo, às vezes a gente acha que a gente está numa bolha, mas a gente vive num mundo perverso. Eu internei um menino de 9 anos em clínica para vício, porque ele usava crack, ele usava maconha, ele usava lança e ele tinha relação sexual como se ele fosse gente grande, com 9 anos. E ele estava sentado assim, com a mãe, e a gente discutindo, eu e outra colega, aí ela falou assim, acho que vai ter que fazer sorologia, né? Vai que é ativo. A gente não usou a palavra sexualmente ainda, ele olhou para ela e falou assim, sexo? Eu faço. Eles têm uma cabeça que a gente nem imagina, com 9 anos. A gente internou uma de 11 numa clínica também. E tudo começou na vida dela quando o pai morreu. O pai morreu e ela se perdeu. A gente internou com 11 anos, adicta, viciada, ao máximo o moço da biqueira lá, o traficante, chegou na porta da mãe dela e falou assim, você interne a sua filha, você tira a sua filha daqui, porque ela está atrapalhando. Ela se prostitui a noite toda a troco de droga, com 11 para 12 anos. E aí a gente pensa que dá limite, né? Nossa, eu não tenho paciência para educar, não é para mim. Vou te dar um consolo, estou falando tanta coisa ruim, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Em cada fase, em cada desafio, a gente vai passando, vai melhorando, e outra coisa vai piorando, apresenta a Deus. Vai apresentando que as estratégias vêm dele. O melhor guia é a palavra do Senhor. Existem inúmeros livros para você educar seu filho baseado na Bíblia. Existem muitos, os pastores aqui estão disponíveis, as professoras estão aqui para te ajudar, mas o maior guia é a Bíblia e a sua maior estratégia é a oração. Meu filho não
você ora. Ai, meu filho está birrando, ora, corrige e ora. Ai, meu filho não quer aceitar limite, então você ora. A nossa maior estratégia é a oração. Como pais cristãos, como pais que acreditam na palavra do Senhor, a nossa maior estratégia tem que ser essa. Claro, não se ausentar só na oração, mas nós precisamos de orar. Então lá fala, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente e rico em amor. No amor, eu poderia escolher inúmeras formas de abordar esse amor. Eu poderia falar sobre abraço, beijo, abrace seu filho, beije seu filho, diga palavras positivas na vida dele, palavras de afirmação. Eu poderia abordar o amor de inúmeras formas, mas eu quero abordar o amor na disciplina, porque a disciplina é uma expressão de amor. Nós temos crianças gritando por limites a todos os campos, nas escolas, no culto infantil. Você vê a atitude da criança, a gente não fica bravo com a criança. Quem trabalha com criança sabe. Às vezes tem criança que me bate, mas eu não fico bravo com a criança. Eu fico bravo com a mãe, porque quem se ausentou de dar o limite da criança foi ela. Disciplina é uma expressão de amor. A gente não pode amar o nosso filho e beijar e deixar ele fazer o que quer. Eu vou ler 3 versículos para vocês, para me justificar. Quem retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, buscará disciplinar. Provérbios 13, 24. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como faz ao filho a quem deseja o bem. Provérbios 3, 12. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Provérbios 23, 13. E, nossa, se você for ler a palavra do Senhor, você vai ver inúmeros versículos sobre disciplina. E eu amo muito, eu amo a minha profissão, eu amo que a ciência, mesmo as pessoas falando que a ciência é completamente separada, né, da palavra do Senhor, ela se une. E eu estava lendo um artigo semana passada com o seguinte tema: a importância da função materna no desenvolvimento da criança. E era um artigo que foi publicado numa revista de pediatria da Sociedade do Rio de Janeiro. E eu vou ler um trecho para vocês do que fala esse artigo. Um artigo que fala de inúmeras coisas sobre o desenvolvimento da criança. Ele trata que a paternidade não como o genitor, mas como o pai que cria. Pode ser o padrasto, pode ser o tio, a figura masculina daqui de casa, a figura que representa o pai. E ele diz assim, ó, presta atenção. Quando a criança não encontra no ambiente familiar o limite da lei e da palavra do pai, passa a acreditar que ela pode ser a lei. E então quer submeter os outros à sua própria lei. Nesses momentos é comum surgir cenas de agressividade e violência, interesse por drogas, roubos e condutas antissociais. A falta de limites claros é considerada uma das causas mais graves de delinquência de jovens, uma vez que eles ficam sem exercitar sua capacidade de pensar. Não tem nada a ver com a Bíblia. É a ciência falando que a criança que não tem limite é uma das principais causas de delinquência juvenil. A criança que não recebe limite em casa. Só que eu quero deixar claro também que a correção, a disciplina não é ira, não é você se irar contra o seu filho, não é você querer descontar nele, não. A correção é lembrar ao seu filho que toda ação tem uma consequência e se ele teve uma ação errada, uma atitude errada, a consequência dele infelizmente não vai ser boa. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os meus juniores, eu falei aqui no encontro das mães, né? Acho que a principal estratégia de um pai e de uma mãe cristã é conseguir pôr no coração da criança, desde pequeno, que o pecado dele, que o erro dele. Então, a desobediência à professora na escola, a virada de olho que ele dá quando a mãe está falando, mesmo que a mãe não veja. Então, o junior, que é a hora que a criança começa a chamar atenção, já começa a pensar, meu Deus, que mulher chata, ele vai falar tudo de novo. Então, que todos esses pontos não ofendem só a mãe, a professora, o pai, mas ofendem a Deus. A nossa maior estratégia é fazer com que a criança entenda que o pecado dele, que a ofensa dele não ofende só você, mas ofende a Deus também. A nossa correção não é egoísta, tipo assim, a mamãe não gosta que você faz isso. Mamãe vai ficar tão triste. Não é, a mamãe fica triste, a mamãe não gosta e o Senhor gosta menos ainda. Você desagrada a mim, você desagrada a sua família, você desagrada a sua
a gente chegou no ponto bom da nossa criação. É um ponto em que a criança vai pedir perdão para você e para Deus também, porque é o que ele precisa. E é essa maturidade que a gente quer pôr na cabecinha das nossas crianças para elas irem crescendo, tendo temor à palavra de Deus. Porque aí a hora que chega na fase adulta, é muito difícil. A hora que chega o adulto na igreja, você vai falar, mas meu filho, a hora que você está mentindo, você está pecando, você está ofendendo ao Senhor, é muito mais difícil quando adulto. Aproveite agora. Ah, mas meu filho já está sem limite. Não é tarde. Nunca é tarde. Comece a pôr limite. Comece a disciplinar. Não fale de castigo, fale de consequência. E você não precisa repetir o que foi feito com você. Isso é um ponto importante porque, infelizmente, no passado, a gente via pais que espancavam os filhos. Quem aqui já levou surra dos pais? De ficar roxo? Tá vendo? Existe. Infelizmente era muito comum, mas a gente não precisa repetir isso. A gente não precisa repetir os mesmos moldes. A palavra do Senhor nos ensina. Eu sei que a questão de palmada, de cinta é muito controversa. Eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua, mas corrija o seu filho na estratégia que você tiver. E até porque tem criança que você pode bater, mas você pode ficar 5 minutos dando chinelada. Dependendo da criança, ela vai ficar assim. Não vai derramar uma lágrima. Porque isso vai de criança para criança, isso vai de personalidade. Então você vai ter que adequar a consequência à sua criança. Tem criança que você falar, a mamãe ficou triste com você, a criança vai chorar por 10 minutos seguidos, porque ficou magoada, ficou sentida. Mas tem criança que vai falar, e eu isso. Tem criança que só vai entender a hora que você desligar o videogame para tomar. Você guardar o carro. Eu falo muitas vezes. Ai, porque eu jogo o dia inteiro, não sei o que eu faço, eu trabalho, falo, vai, tira o carro do videogame que vai na tomada, põe na bolsa e vai trabalhar. Pronto. Não liga mais. Tá aí seu castigo. Tá estourado a consequência. Cria a estratégia que você precisar, mas discipline o seu filho. E cuidado com a sua correção. A correção tem que ser feita com amor e tem que ser feita na palavra de Deus. Eu fui uma menina que eu não aprontei muito. Aprontava às vezes. E quem me disciplinava era meu pai. Então, às vezes, quando precisava, eu entrava no quarto dele com a minha mãe, eu lembro perfeitamente, era de cinta. E dói um pouquinho. E ele me batia, não batia muito, dava umas cintadas, e eu chorava, eu só chorou, então eu acho que era bem dramático, eu chorava bastante, ficava magoada, ia pro quarto. Dava um tempo, isso eu me lembro perfeitamente. Ele sempre entrava, me deixava com raiva assim na hora. Mas ele sempre entrava no meu quarto depois e ele falava assim, eu não vim pedir desculpa, porque eu te bati, mas eu vim falar que eu te amo. E eu virava de lado, chorava mais ainda e ele saía. Então as disciplinas que eu tive não foi por maldade, mas foi porque ele me amava. E deu tudo certo, cresci bem, não fiquei traumatizada, entendi que era amor. Mas eu fui disciplinada. Infelizmente nós estamos consolando muitos adultos hoje, muitos adolescentes, porque nós não disciplinamos na hora correta, porque nós não corrigimos. Aí a gente fica gastando tempo consolando pai e mãe, que hoje sofre porque não corrigiu na infância. Hoje meu filho está perdido, não estou falando que a culpa é só disso. Infelizmente existem o inimigo usa de outras estratégias. Mas a gente viu aqui que os maiores dados de delinquência infanto-juvenil é a falta de limite. Então não deu limite a infância inteira. Aí a hora que o filho tem 13, 14 anos, ele vai chorar. E aí a gente consola a mãe, vamos orar a mãe. Mas lá atrás, a gente devia ter ajudado ela. Devia ter alertado ela. Então o amor do Senhor, o nosso Deus, ele é compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor, e a disciplina é uma expressão de amor. E para concluir, ele é rico em fidelidade. Eu achei uma expressão de fidelidade muito bonita do dicionário que diz assim, que fidelidade é constância nos compromissos assumidos com outrem. Você é fiel à sua família quando você cumpre os compromissos que você tem. E você tem compromissos com seus filhos, você tem compromisso com a sua esposa, não traia a sua família. E quando eu falo de traição, não é só o adultério. Não traia o tempo com a sua família com o seu celular. Não traia com o seu trabalho. Não traia com seus amigos. Ah, porque eu preciso do meu tempo. Ah, porque eu tenho que ver o Instagram. Ah, porque eu tenho que assistir meu jogo sozinho. Não traia a sua família por isso. Seja fiel à sua família, seja fiel aos seus filhos. Não troque o seu filho pelo seu celular. Não troque tempo. A gente vive um tempo
aí eu tive só 10 minutos de tempo de qualidade com meu filho. E não é assim, seja fiel à sua família. Eu peguei desse mesmo artigo, tem um trecho que diz assim: a função paterna e a forma como é exercida pelo adulto cuidador são precursoras do que mais tarde a criança vai estabelecer de vínculos afetivos com os demais, seja na relação de namoro e casamento, seja na maternidade e na paternidade. Pensa, não me responde, mas pensa. Você gostaria que a sua filha fosse tratada da mesma forma que você trata a sua esposa hoje? Da mesma forma que seu filho vê você tratando a sua esposa, você gostaria que ele tratasse a namorada dele? Seja fiel à sua família, seja fiel à sua esposa. Trate ela com amor. Os nossos filhos são esponja. Você gostaria que seu filho orasse o tanto de tempo que você ora? Ah, não, meu filho tem que orar muito mais que eu, então eu começo a orar muito mais para ser o exemplo dele. Hoje os juniores lá na capela vão fazer uma atividade em que eles vão responder algumas perguntas e a gente pediu para os pais responderem antes, né? Para ver quem acerta. Então, tipo, a cor favorita do pai, versículo da Bíblia favorito, quanto tempo de oração o pai tem por dia. Aí teve um pai que respondeu assim, muito humilde, ele falou assim, né, falta de segurança. Ele respondeu. E aí o que o filho vai responder? Aí tem uma pergunta assim, o seu filho já te viu orar em casa? E o filho vai responder se o filho já viu o pai orar em casa. Teve um pai que falou, acho que não, eu oro sozinho. Eu comentei com as mães, quando eu vim aqui, que a Bíblia fala que nós devemos fechar a porta e orar em secreto, mas quando a gente tem filho, a nossa porta tem que ficar um pouco aberta, porque ele tem que ver que a gente está orando também. Tem uma outra pergunta lá, você já orou junto com o seu pai? O pai respondeu assim, nunca orou junto comigo, mas eu oro por ele todos os dias. Então ele já veio se justificar, tipo assim, eu não estou orando por ele, mas eu oro por ele, né? Ore com seu filho. Seja fiel à sua família. Que seu filho tenha confiança em você. Seja uma pessoa de confiança dele. Que ele pode chegar para você e contar o que ele está passando, contar o que ele está vivendo. Seja uma pessoa de confiança. Tem uma frase que eu li no livro, inclusive, que foi o tema do encontro das mães, que diz assim: a maneira mais eficaz de guardar seus filhos de serem atraídos por ofertas de companheirismo dos ímpios é fazer com que o lar seja um lugar atraente para estar. Que a sua casa seja um lugar agradável para o seu filho estar. Que seu filho não tenha desejo de sair para a rua. Que seu filho não queira estar longe de você. Que seu filho deseje estar perto. Que seu lar seja agradável para isso. Pai, você é um exemplo concreto e visível e palpável do amor de Deus para o seu filho. Então seja misericordioso, seja amoroso, seja paciente, não estoure por nada, seja fiel à sua família. Para terminar, eu tenho uma frase que eu tenho ouvido ultimamente, e essa frase tem me feito refletir muito. Que ela diz assim: você é resultado daquilo que você contempla durante toda a sua vida. Então eu sou resultado, hoje quem eu sou é resultado daquilo que eu assisto, daquilo que eu leio, daquilo que eu vi na minha infância. O seu filho um dia vai ser resultado de tudo que você plantou nele agora. Tudo que você está fazendo, o seu filho está observando. Teve uma colega que a gente sempre vai conversando com as crianças na consulta, né? E aí ela viu um menino e virou e falou assim, um menino de 5, 6 anos. Falou, viu, o que você vai querer ser quando você crescer? Ele super animado falou, caminhoneiro. A gente já pensou, acho que o pai é caminhoneiro. Ela falou, que legal, o que você vai levar no seu caminhão? Ele, droga. De uma maneira muito espontânea e feliz. O que ele está vendo em casa? Ele é resultado do que ele contempla. Eu vou xingar a criança. O que será que o pai dele transporta? Não quero nem sonhar em saber. Mas a mãe ficou transtornada na consulta, mas ele foi espontâneo. Teve outra criança que a gente estava conversando e a mãe estava preocupada com a criança. E a mãe falou assim, nossa, eu estou muito preocupada com ele, porque ele está tendo certos comportamentos. E o pai dele, e ela ia falar que o pai dele tinha um problema de saúde. Aí o menino entrou no meio assim, aí ela falou, o pai dele é vagabundo. Eu falei assim, falei, não pode falar assim do seu pai. Eu falei, uai, mas é o que minha mãe fala. Seu filho é resultado do que ele contempla. Se em casa ele escutar que o pai dele é vagabundo, porque o pai dele não faz nada, porque o pai dele é isso, porque o pai dele é aquilo,
pessoa mais parecida com Jesus, a pessoa que ele mais admira, seja você. Não deixe que o maior desejo dele, nossa, eu quero ser igual a professora lá da igreja, que ele quer ser igual a você. Eu quero ser igual ao meu pai. O meu sonho é ser igual ao meu pai. É servir a Deus igual ao meu pai, é fazer o que meu pai faz, é estar na igreja junto com o meu pai. Seja o melhor exemplo, seja parecido com Jesus, que o seu filho está te observando a todo momento. Amém? Era isso que eu queria trazer para vocês, de uma forma bem sucinta, mas essa palavra tem falado muito comigo, que nós aqui na Terra somos exemplos de quem o Senhor é no céu. Deixa eu orar rapidinho para a gente encerrar e eu já volto a palavra para aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Jesus, por esses momentos que eu pude compartilhar a tua palavra, coisas que o Senhor tem falado comigo, tem ministrado no meu coração, e eu peço, Jesus, continue falando conosco. Nos ajude a ser cada dia mais parecidos com o Senhor, a ser misericordiosos com os nossos filhos, a olhar os nossos filhos com um olhar de amor, sabendo que eles são herança do Senhor, ó Pai. Crendo que toda a provisão vem do Senhor, e nós cremos e declaramos que nada faltará nos nossos lares, nada faltará para os nossos filhos, ó Pai, porque tudo vem de Ti, e é o Senhor que nos sustenta. Mas nos dê um olhar de amor para as nossas crianças, nos dê paciência, que em nenhum momento, Jesus, nós não nos omitamos na disciplina, que nós não nos omitamos em cuidar, em amar as nossas crianças. Nos ajude, nos ensine, ó Pai, diariamente a sermos fiéis a Ti, a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor e fiéis à nossa família, fiéis aos nossos filhos, às nossas esposas. Jesus, nos ajude a ser melhor em todas as áreas, todos os dias, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Volta a palavra para Giane. Muito obrigada, viu? Bom, então agora nesse momento nós vamos abrir aqui para perguntas. Então os pais, as mães também, fiquem à vontade. Querem fazer alguma pergunta aqui para a doutora Júlia, né, dentro daquilo que foi apresentado aqui sobre a educação das crianças, dos juniores? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Quantas cintadas é o limite? Não existe, mas tem que ser com amor. A partir do momento que entrou na ira, que entrou na sua revolta, na sua raiva, aí já passou do limite. A sua correção tem que ser com amor. Não vou te falar o número de cintadas, mas na hora que você vê que você já está excedendo ali, aí você vai perder para Deus e para o seu filho depois. Mais alguém? Se quiser levantar a mão, eu levo o microfone aí. Alguma dúvida que queira perguntar? Até mesmo em relação àquilo que a Bíblia ensina? Algum testemunho também? As irmãs falam bastante. As irmãs também, viu? As mães, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Só levantar a mão. Uma observação. As mães, nossa, eu deixei um peso tão grande para elas. Falei para elas que elas têm que conversar com as crianças sobre sexualidade, que é papel das mães, mas é papel de vocês também, viu? Não os omitam, não. Não deixa as mães sozinhas nesse rolê aí, não, que é difícil, eu sei que é difícil. Às vezes o pai tem mais facilidade, eu tenho vergonha, mas sente junto, participe da conversa. A gente tem tido crianças sexualizadas muito cedo por omissão dos pais, então não vou deixar só para as mães, não. Falei tanto na orelha delas, vou falar para vocês também. Alguém? Sobre sonho, você falou sobre o sonho da criança, a gente queria que a criança seja o que a gente não foi. É errado a gente insistir na criança ou tem que... Assim, o que a gente não foi, tudo bem. Então, por exemplo, eu não estudei, eu quero que meu filho estude. Eu não cheguei até certo lugar, eu quero que meu filho chegue. Aí tudo bem, você tem que insistir mesmo, filho. Estuda, dê seu melhor. O que eu não tive, eu quero que você tenha. Agora eu digo que é errado no sentido, eu queria muito ser advogado, não fui, vou forçar meu filho a fazer direito. Aí não é certo, porque aí um dia ele pode se frustrar lá na frente, voltar para foi culpa do meu pai que me formou aí. Isso a gente escuta muito, né? Eu fiz médico, tem muito isso, infelizmente. Eu fiz medicina porque meu pai mandou, mas eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Infelizmente tem muito isso, porque meu pai é médico, então, o sonho do meu pai é ter um médico na família, eu fui lá e fiz. Não force nada. Se for para o seu filho errado,
quero escolher. A gente tem que dar autonomia também, né? Bom, nem fazer uma pergunta, vou fazer também. Vou fazer uma pergunta. Ainda não tenho filhos também, né? Mas nós já estamos aqui, eu e meu marido, desde já para aprendermos. Eu queria fazer uma pergunta, doutora Juliana, no sentido da educação. Por exemplo, hoje a gente vê educação, né, na rede pública aí, está cada vez mais complicada. Então, assim, qual conselho a doutora daria para os pais, né, lidarem com isso, né? Porque a gente sabe que tem que ser espelho dentro de casa, mas tem que aprender já, desde a base, para que aquilo que ela recebe na escola, que às vezes, muitas das vezes os pais não vão ter total controle, para que aquilo não acabe sendo uma influência maior na vida daquela criança, daquele junior, também quando entra na fase da adolescência, né? Na verdade, você já me deu a resposta, né? Ele tem uma boa base. E na verdade, você tem que proporcionar um ambiente seguro. Porque se o seu filho chegar em casa falando assim, ai, porque senão, porque a professora da escola falou que não foi Deus que criou o universo. E você começar, misericórdia, tá repreendida, essa professora vai pro inferno, eu vou lá reclamar. E a criança vai se sentir exposta, vai se sentir assustada e ela nunca mais vai te contar o que acontece lá dentro. Então, você segura, depois no quarto você chora, você grita, você uiva, mas com ela você fala, nossa filho, que pena, você faz aquela cara de paisagem. Nossa filho, que pena que ela te falou isso, mas a gente sabe, né, que foi Deus que criou, a gente deu na Bíblia, então volte a criança para a Bíblia e traga ela para a palavra de Deus. Ter uma boa base é tudo. Eu tenho um exemplo que tem um junior no meu grupo, em que eu estava falando que a gente tem que orar pelos nossos, quem é o nosso próximo, né? Aí eu falei, então, o nosso próximo é a nossa professora da escola. Ele falou, misericórdia, a minha professora, aquela esquerdista, ela é ateia, ela fala que Deus não existe, claro que Deus existe. Outro dia eu quase levei a Bíblia para provar para ela. Eu falei, você tá certo? Então ele tem uma boa base. Eu falei, mas ela é sua próxima, você vai ter que orar por ela, querendo ou não, né? É ter uma boa base, não tem jeito. Mas às vezes o pai chegou na igreja agora, a criança já está grande, é manter um ambiente aberto, é manter um ambiente seguro para a criança poder chegar e falar, mãe, eu vi isso na escola, isso é certo. E falar para a criança, filho, pergunta para mim, tem alguma dúvida? Conta para mim, como foi seu dia na escola? Essa pergunta abre uma porta para milhões de coisas, né? Filho, o que aconteceu hoje na escola? O que a professora falou? Às vezes a criança vai falar um monte de coisa chata, mas às vezes vai soltar uma coisinha que você já vai puxar um monte de coisa. Eu vou perguntar sobre a sexualidade. Como que eu começo a falar sobre isso? Porque o Miguel não fala nada sobre isso. Tem muito. Assim, até os 10, você responde o que a criança pergunta. Então, se a criança pergunta, mãe, de onde vem os bebês? Mãe, aí você só responde no limite ali da idade dela. O bebê vem do útero da mãe, cresce lá dentro do útero da mãe, é uma semente, acompanhando a idade da criança. A partir dos 10 anos, a criança nunca tocou no assunto com você. Provavelmente ela já tem uma ideia. Mas aí você pode abordar de uma forma bem descontraída. Então, vi uma grávida passando na rua. Olha, fulano tá grávida. Aí ele, você sabe como que engravida? E você já pergunta, você lança a pergunta. E aí ele vai te responder. E aí você vai perguntando pra você ir tateando até o que ele sabe, né? Mas você sabe como que o bebê para lá dentro. E aí ele deixa de falar o que ele acha. E aí você vai corrigindo os pontos certos. Mas os 10 anos estão no limite. A partir daí, porque senão a escola vai falar. Alguém mais? Da plateia? Tem alguma pergunta? E acho que para os pais de menino é bem mais importante também, né? Porque o menino começa a ter ereção, o menino começa a sentir prazer, começa a palpar. Então, se você não vai, não explica para ele, não fala até onde o que ele pode, o que ele não pode, ele vai começar a se masturbar, ele vai começar a acessar pornografia achando que é normal, porque na escola os amigos falam que é assim que faz. E aí ele vai começar a fazer. Então, para os pais, isso é um assunto que é mais confortável para o pai falar, mas se for para a mãe também tem. A gente tem que fingir que não tem vergonha, pode ter a maior vergonha do mundo, mas finge que não tem e vai conversar. São conversas difíceis da vida, fazem parte. E é muito importante os pais se atentarem, porque é um assunto que uma hora ou outra vai surgir no ambiente escolar, né? O ideal é que os pais saiam à frente, né? E principalmente menino, porque eles começam a sentir prazer muito cedo, né? Eu contei aqui para as mães que uma vez uma mãe me levou, até estereotipar, né? Essa saia longa, coque, né? Foi no pronto-socorro no domingo de manhã, assim, 7 da manhã, a mulher estava lá, aí ela entrou na sala e falou, doutora, meu filho está com infecção de urina, porque ele está com infecção de urina.
vive muito em redes sociais. Eu ainda não sou pai, mas eu vejo assim algo que me incomoda, né? Às vezes quem está na igreja, no culto, ou em algum ambiente, o pai ou a mãe acaba cansando da criança, né? Que está ali, né? A mil por hora ali, e dá o celular para a criança, né? Em alguns momentos assim, isso acaba atrapalhando. E até mesmo dentro de casa, às vezes está ali na hora do almoço, da janta, do café, e está com o celular ali comendo e com o celular na cara. Eu vou até abrir aqui que eu tenho a idade certa, mas essa questão de tela é o mais complicado, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria fala que até 2 anos não pode ter exposição à tela, que isso atrapalha o desenvolvimento mental. De 2 a 5 é no máximo 1 hora por dia, e isso inclui TV e celular. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia. A realidade das nossas crianças, infelizmente, é completamente deturpada disso. Sai da escola, passa 4, 5 horas na frente da TV. E a gente já tem visto alterações. Quem aqui já ouviu falar do termo geração dopamina? Alguém já ouviu falar? É essa geração que está viciada em tela. E eu acho engraçado que agora não é mais vídeo no YouTube, né? Antes colocava galinha pintadinha, agora é news. Eles passam news, gente, eu não faço nada. E eles ficam passando e eles não assistem até o final. Eles só querem ver, eles só querem ver. Isso estimula o cérebro de uma forma tão errada. Inclusive os desenhos, aqueles desenhos hipercoloridos, com mudança de cor muito rápida. Isso é extremamente prejudicial. Tem um neurologista, até fez mais termo, mas ele fala que daqui a uns anos as crianças vão virar ameba. Porque não vai ter cérebro. Porque eles estão acostumados a ver tanta porcaria. Põe uma criança para assistir os professores de criança. Dá uma aula para as crianças sem nenhum recurso visual. Falando. Vê se você consegue. Prender a atenção por 5 minutos. Ou você põe o projetor, ou você mostra a figura, ou você dá a figura para ele, põe a bexiga, faz a dinâmica. Senão, está cada dia mais difícil com os juniores também. Antes, por exemplo, na nossa igreja, o junior fica no culto, né? Mas a gente tem um culto um dia por semana que a gente recolhe eles. Fica observando o junior, que é de 9 a 12 anos aí. Vê se eles prestam atenção na palavra. Vê se eles conseguem. E a culpa, na verdade, é nossa, né? Tem um negócio no TikTok que eu tenho até nervoso na hora que eu começo a escutar aquele bailarina, caputina, sei lá o que é aquilo, que fica falando um monte de coisa estranha. E aí uma junior minha começou a falar isso. Eu falei, você vai olhar a tradução disso aí. Pode olhar em casa. E ela foi olhar e ela voltou super envergonhada. Porque fala umas coisas super nada a ver, e fala besteira no meio daquilo. E tem criança de 3 anos repetindo aquilo. E tem mãe que fala, ai que bem, sabe? Ele fica no celular. E a gente está prejudicando muito o cérebro das nossas crianças. É trabalhoso? É. Mas a maternidade e a paternidade é trabalhosa. Por isso você tem que ter um olhar misericordioso e inventa coisa, dá coisa para a criança brincar e deixa fazer bagunça, mas tira do celular. Mas dói mais na gente, porque é um esforço maior nosso do que na criança. Esses dias a gente foi funcionar uma criança lá de 6 meses, a mãe colocou o celular assim na frente dela, com a galinha pintadinha tocando. Eu falei, o que é isso? Eu falei, ela se acalma. Eu falei, tira isso daí dela. Ela tem 6 meses. Como que ela se acalma? Ela tá ficando hipnotizada. O cérebro dela tá... Nossa. A mãe ficou até assustada. Eu falei, pode, o que é isso? Deixa chorar. Se o problema é que chora, pode chorar, não tem problema. Acolhe, dá peito, conversa, mas não dá o celular. A gente teve um encontro de autismo lá em Araras, né? Que acho que ali foi, não sei se foi. Foi a pediatra que foi, ela é neurologista e ela falou que enquanto você amamenta, o tempo que você perde no celular enquanto você amamenta, era o tempo que você podia estar estimulando a sua criança. Com o olho no olho, fazendo careta, conversando, até o tempo que você amamenta. Então a gente perde muito tempo. As nossas crianças poderiam ser Einsteins. E a gente está se comportando com um viciadinho em TikTok, Instagram. Acha bonito, né? Sabe mexer. Alguém mais? Alguma pergunta? Ninguém? Então nós vamos passar aqui a palavra para o pastor Elias. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém. Nós temos aprendido muito, né? É importante aprendermos em todas as áreas da nossa vida, não é diferente quando se trata dessa grande função, responsabilidade que Deus
deu a nós, e agora eu vou falar um pouco mais diretamente aos pais, né, que é o maior alvo nessa noite aqui. Mas eu gosto que as mães às vezes estão aí do lado, né, as esposas estão do lado, e às vezes dá até uma cutucadinha, né, como já vi um pouquinho aí, enquanto a doutora estava falando aqui, as mães, tá vendo? Tá vendo? E isso é importante para nós, né? Nós estamos vivendo num tempo onde a figura do pai, ela tem sido tão atacada, em que existem, né, muitos movimentos que já falam apenas de genitor, né, não de pai apenas. Então é o genitor. Por quê? O pai, muitas vezes, ele tem deixado sua função, sua responsabilidade. Graças a Deus não é a nossa realidade aqui, mas às vezes a gente precisa de um puxão de orelha, né? Nós, como pais, precisamos de um puxão de orelha, porque talvez nós não abandonamos os nossos filhos, não os deixamos aí com a expressão, né, a Deus dará, mas nós temos feito menos do que se espera, menos do que a responsabilidade que Deus colocou no nosso coração. Então, distorce a figura do pai, coloca-se uma responsabilidade apenas na mãe, muitas vezes, mesmo porque a mãe parece ter um instinto, né, de ser mais sacrificial em virtude dos filhos, desde do parto, e aí os pais continuam deixando, né, a mulher, a esposa, a mãe, ela se entrega, ela faz, ela oferece, e é mais fácil para o pai deixar, né, deixa ela estar fazendo, e muitas vezes nós deixamos o nosso papel, que é uma responsabilidade importantíssima. E é isso que o mundo tenta anular. O mundo, ele vai anular, e as ideias mundanas, a filosofia desse mundo tenta anular a todo e qualquer custo o valor da paternidade. Mas a Bíblia deixa claro, o papel nosso como pai é um papel espiritual, é um papel afetivo e é um papel formador. Nós temos esse papel enquanto pais. Então não é apenas biológico, não é apenas ter alguém para carregar o nosso DNA. Nós não apenas tivemos uma relação que produziu, né, um fruto biológico, mas nós temos um papel espiritual, afetivo e formador. Então, como dissemos, o pai não é apenas biologia, né, é um chamado de Deus para ser o espelho, proteção e guia na vida dos nossos filhos. Quero ler o Salmo 127, verso 3, que diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O tema que eu quero abordar aqui de forma bastante breve, né, depois de ouvirmos uma palestra excepcional da doutora, é o papel do pai, chamado para liderar, amar e formar. Então nós temos o primeiro papel que o pai ele tem, de acordo com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta para cada um de nós. O pai como um sacerdote do lar. Nós ouvimos bastante essa expressão de um marido, de um pai como sacerdote do lar, e às vezes fala assim: olha, o sacerdote do lar, sacerdote do lar. Mas o que é ser esse sacerdote? Precisamos entender muito bem o que é justamente essa responsabilidade de apresentar seus filhos diante de Deus. Porque os sacerdotes lá no Antigo Testamento, eles faziam isso. Eles apresentavam os pecados do povo diante de Deus. Ou seja, Deus ele usava essa figura para poder ministrar na vida das pessoas. O pai, quando ele é chamado do sacerdote do lar, ele é justamente essa figura. Ele é usado por Deus para apresentar a figura, a imagem, a presença de Deus no lar, na vida, no coração dos filhos. Então os filhos eles vão ter um guia espiritual dentro de casa, que é o pai. O pai tem essa função que tem uma grande representação dentro do lar. Na Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7 nos diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então veja, há uma responsabilidade
de inculcar na mente dos filhos a palavra do Senhor, de imprimir na mente, no coração, a palavra do Senhor. Não apenas, óbvio, com um jargão gospel, mas a palavra verdadeira. Foi falado aqui, de forma muito mais prática do que nós estamos mencionando, a respeito de apresentar de forma verdadeira para os nossos filhos aquilo que eles vão perguntando até os 10 anos. Depois de 10 anos a gente vai usando estratégia para poder ir falando, ensinando eles. Mas veja, muitas vezes nós usamos as oportunidades de forma errônea, porque nós simplesmente usamos, às vezes, um jargão gospel, usamos uma experiência negativa, ao invés de pregar a verdade. As crianças, por mais que são crianças, estão em formação, elas, mais do que tudo, precisam ouvir a verdade, e principalmente de nós, pais. Então, o pai é o primeiro pregador que o filho ouve. Antes do filho ouvir o líder da igreja, seja o líder de crianças, juniores, antes dessa criança ouvir o pastor da igreja, os pastores, líderes da igreja, ela vai ouvir este pai, que é esse sacerdote, que é a representação de Deus, que vai apresentar Deus diante do lar. Então, para nós pais, não é suficiente apenas prover o pão para dentro de casa, porque muitos pais às vezes acham assim: olha, já estou levando sustento para dentro do lar, basta, né? Pelo contrário, eu acho que isso é importante. Nós somos sustentadores físicos dentro do nosso lar, dentro da nossa família, mas isso é muito pouco. Nós precisamos também levar o alimento espiritual, a palavra verdadeira, a palavra que é justa de Deus para o coração dos nossos filhos. E esse alimento os nossos filhos precisam receber também na sua alma. E não só, obviamente, em palavras, como aqui já foi mencionado. É um exemplo, é uma vida que nós damos de exemplo para os nossos filhos. Então nós deixamos marcas profundas coração dos nossos filhos quando expressamos a palavra de Deus, vivendo essa palavra na nossa vida, no nosso coração. Então, a forma como nós lidamos dentro do nosso lar, com a esposa, aqui falando dos pais, com a esposa, é um exemplo que os nossos filhos estão vendo em nós, como já foi mencionado. E não só isso, todas as situações da vida nossa são um exemplo. Quando nós ensinamos os nossos filhos a não mentir, e nós mentimos, nós despregamos tudo aquilo que a gente apresentou. Então, se eu ensino meu filho que ele precisa ser sempre honesto, ele precisa arcar com as consequências daquilo que se faz, mesmo que tomou uma postura, quem sabe por acidente, e causou algum prejuízo, e o filho vendo aquilo e vê que a gente tenta fugir da responsabilidade, bom, despregamos tudo aquilo que já havia sido pregado anteriormente por palavras. Então, o exemplo espiritual nosso, enquanto pais, vai deixar marca muito mais profunda do que qualquer sermão que nós podemos dar para eles. Então, o sermão, ele é importante, ele precisa ser dado nos momentos certos, a repreensão, como foi dito, com amor, com sabedoria, sabendo, o filho precisa saber por que ele está sendo corrigido, tudo isso. Mas além dessas coisas, é mais importante que eles vejam o exemplo em nós. Agora, nós precisamos olhar para nós e vermos se nós estamos de fato sendo esse exemplo enquanto pais na vida dos nossos filhos. Então nós temos aí como exemplo prático, que já foi bastante mencionado aqui, eu apenas cito: ore com seus filhos, leia a Bíblia juntamente com eles e viva aquilo que você está ensinando. Segundo ponto, o pai, ele tem que entender que ele é protetor e provedor. E aqui nós estamos falando da provisão, tanto física, biológica, mas acima disso também espiritual. Então veja, Deus coloca no pai a função de guardar, de suprir. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, nos diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, nele confere e é pior que um descrente.
Então, nós vemos Paulo ensinando a Timóteo, enquanto um pastor, né, da igreja. Timóteo ainda era jovem quando começou o ministério pastoral dele, mas nós enxergamos que nós pais, como sacerdotes do lar que nós já mencionamos, nós somos pequenos pastores dentro de casa. O pai, ele é um pastor porque ele é o principal guia, é o primeiro que o filho vai ouvir. Antes do filho, já mencionamos, mas antes do filho ouvir o pastor da igreja, né, o pastor que tem ali um chamado específico ministerial, ele ouve esse pastor pai. Se o pai falar mal do pastor, o filho vai entender que o pastor é mau. Se o pai dá mau testemunho, é aquilo que o filho vai aprender. Então, o pai é o primeiro pastor. Se o pai não cuida dos interesses da casa, da responsabilidade do seu lar, da sua família, dos seus filhos, a Bíblia diz que ele negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Isso, obviamente, é pesado para nós, mas é uma verdade bíblica e espiritual que nós temos que entender. Eu, você, cada um de nós, pais, nós somos protetores, somos provedores dentro do nosso lar. E provisão, como já mencionamos, não é apenas dinheiro, né? Então, não é trazer dinheiro para dentro do lar apenas. Isso é uma coisa natural deste mundo físico. Mas quando nós sabemos que o mundo espiritual é muito além disso, nós também entendemos que a segurança ela é emocional e espiritual. Os nossos filhos precisam ser guardados emocionalmente e espiritualmente por nós, pais. A proteção que nós estamos falando aqui envolve correção com amor. Afastar os filhos dos perigos da vida. Veja, Deus também nos corrige com amor. Deus nos chama a atenção para que nós não nos percamos da nossa caminhada cristã, ou até para que nós não venhamos a correr por caminhos tortuosos nesta vida. Deus ele nos chama a atenção. E às vezes a chamada de atenção de Deus para nós dói. Às vezes é um impacto profundo na nossa vida que chega a doer, que machuca em nós, mas nunca com crueldade. Deus faz com amor, porque Ele é um bom Pai. Ele nos pega no colo depois do impacto e Ele cuida das nossas feridas. E o Pai é exatamente isso. Ele precisa entender que Ele tem essa responsabilidade dada por Deus. Sabendo nós que nossos filhos não são nossos, pertencem a Deus, mas foi apresentado a nós como herança do Senhor para a nossa vida, para que nós pudéssemos ministrar, cuidar e aqui proteger e suprir a vida deles. Então nós sabemos que os nossos filhos precisam crescer com a confiança de ter um pai presente em todo aspecto da sua vida, para que ele possa crescer com essa identidade de um pai firme, de um pai presente. E esse ser, né, que está sem formação, ele vai crescendo certamente com mais confiança própria. Então, a aplicação para nós, seja presente. Hoje a nossa realidade não é mais apenas do pai trabalhando fora, né? A maioria dos lares hoje, a mãe também trabalha fora. E é muito fácil, né? O pai chegar cansado e não querer contato com o lar, com a família, com os filhos, que chegam lá, às vezes, cheios de energia, mesmo no final da tarde, noite, e há uma dificuldade nossa em ser presente. Mas há uma necessidade de sermos presentes e não deixarmos brecha para que o inimigo tente, para que o inimigo preencha o vazio que nós estamos deixando. Uma coisa muito importante que nós devemos entender é que não existe trono vazio. Não existe, em hipótese alguma, algum trono que fique vazio. Pode ver nos tronos, eu falo aqui de governos humanos, sai uma pessoa, logo outra entra. Nunca fica trono vazio. No nosso lar, na nossa casa, também não existe trono vazio. Existe sempre alguém governando. No coração dos nossos
ensinando, como já foi mencionado. Alguma coisa essas crianças, juniores, adolescentes vão estar aprendendo, seja conosco ou não. Então é muito melhor que nós, entendendo nossa responsabilidade diante de Deus para com os nossos filhos, que sejamos nós que vamos levar a verdade, que vamos levar o Evangelho no coração deles, que vamos ensinar, que vamos educar. Até por isso a importância de nós, pais, nunca pararmos de crescer em conhecimento, principalmente o conhecimento bíblico, mas por que não também o conhecimento científico desse mundo? Porque eles precisarão de orientadores. E os melhores orientadores para eles, ou seja, a pessoa que mais ama, certamente está lá, dentro do lar, dentro da casa. E às vezes os filhos eles vão ter outras autoridades, que eles vão notar assim: olha, essa pessoa sabe mais que os meus pais. E enxergarão neles essa referência de autoridade de ensino, que nós nos omitimos, nós deixamos, deixa que o professor ensina, deixa que ensina, e outras pessoas vão ensinar. Foi falado aqui a respeito até dos professores da igreja, que já não deve ser o principal referencial dos filhos. Imagine só os professores seculares, muito menos esses deveriam ser referência para os nossos filhos. Mas o que acontece? Às vezes os pais param o tempo. Por exemplo, quantos pais poderiam estar aqui buscando ter mais responsabilidade diante de Deus?